plano de Donald Trump para Gaza não resolve qualquer dos problemas que estão na raiz, na causa dessa crise permanente entre o governo de Israel e os palestinos. Não ataca nenhuma das causas, não remove nenhuma das causas. E tem muito a ver com aquela ideia grotesca que Trump apresentou no começo do ano, sugerindo que Gaza se transformasse numa região de turismo de luxo para bilionários aproveitarem as águas do Mediterrâneo e para empresas aproveitarem as riquezas que há naquela região, nas águas do Mediterrâneo, no Mediterrâneo leste, que banha o oeste da Ásia, o Oriente Próximo. Não por acaso, Netanyahu prontamente aceitou. Não por acaso, Netanyahu não colocou reparo, não colocou obstáculo, não argumentou contra qualquer dos pontos do plano de Trump. O Hamas, nesta terça-feira, informou que está estudando a proposta. Não deu prazo para responder. Trump, por sua vez, deu prazo para a resposta do Hamas. Disse que eles devem dizer sim em 3 ou 4 dias. Caso contrário, disse ele, os Estados Unidos ajudarão Israel a intensificar o que já é uma devastação na faixa de Gaza. Essa ameaça de Trump, ela é inócua, porque os Estados Unidos, desde o início, ajudam a ação militar de Israel, inclusive com as bombas mais pesadas, aquelas que, derrubadas de um avião, destroem edificações inteiras, quando não, bairros inteiros. Bombas de quase 1 tonelada. Elas são fabricadas nos Estados Unidos. Mas não é só o governo dos Estados Unidos que participa dessa empreitada. Muitas vezes há participações aparentemente inocentes. Por exemplo, a China vende drones para Israel. Oficialmente, são drones para uso civil, por exemplo, na agricultura. Mas já há conhecimento de que parte desses drones, parte significativa, é reconstruída, é adaptada para uso militar. E hoje, em qualquer conflito, os drones têm um papel que pode ser decisivo, como se nota, aliás, na guerra na Ucrânia. Cada vez mais, os drones são utilizados pela Rússia e pela Ucrânia. E há uma produção febril de drones. Aliás, a China é hoje o país, tomando números de dezembro de 24, o país com mais comércio bilateral com Israel. Perde para a União Europeia, porque é um conjunto de países, a União Europeia chega a 26 bilhões, números de dezembro de 24. E Israel tem um nível de negociação com a China tão elevado que, considerando individualmente os países, a China chega a 19 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o país europeu que tem mais comércio com Israel, inclusive comércio militar, é a Alemanha, com 6 bilhões de dólares. A China chega a 19 bilhões. E não por acaso a reação
até aqui, com exceção do Hamas, que falou, vamos estudar, e com exceção do Jihad Islâmico, que disse que não aceita o plano, porque o plano só atende interesses de Israel e dos Estados Unidos, e a própria população palestina, que não é do Hamas, não é do Jihad Islâmico, mantém uma expectativa silenciosa. Mas, de resto, alguns países nada disseram, alguns governos nada disseram, mas a China, a Itália, o Reino Unido, a União Europeia, por intermédio da von der Leyen, todos aplaudiram o plano, também o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. Mas é preciso ressaltar que, como o plano de Trump não remove as causas do problema, nem toca nas causas do problema, o que ele tem de positivo, se aplicado, e se aplicado dentro daquilo que está no texto divulgado pelo governo dos Estados Unidos, o que ele tem de positivo é a paralisação, a suspensão das ações militares de Israel em Gaza. Estamos falando de 64, 65 mil mortos. Essa é a contagem tida como a mais verossímil, né? Há contagens que trazem números muito maiores. Mas tomemos essa. O último levantamento feito pela CIA, a insuspeita CIA, indicava, quando havia 50 a 55 mil mortos, era que do Hamas havia cerca de 13 mil mortos. Ora, se eram 55 mil, se a contagem da CIA está correta, 42 mil mortos, naquele momento, nada tinham a ver com o Hamas. Hoje, podemos dizer que talvez 17 mil, 18 mil, 20 mil sejam do Hamas. 20 mil, esticando bastante a corda. Restariam 45 mil mortos sem relação com o Hamas. E essa parte dessa contagem trágica, dramática, esses 45 mil, essa parte é constituída majoritariamente de mulheres e crianças. Além de idosos, pessoas que têm dificuldade de locomoção ou nenhuma locomoção e que não conseguem aquele deslocamento exigido por Netanyahu, do norte para o centro, do centro para o sul, do sul para o centro, do centro para o norte. Saiam daí. Vão para lá. Agora saiam de onde vocês estão, porque nós iremos bombardear aí. Voltem para onde estavam. Só que a volta é o encontro com ruínas, o encontro com a destruição, com nada. Escolas, hospitais, tudo destruído. E a cidade de Gaza, que é a maior cidade da faixa de Gaza, e que normalmente tem 700 mil habitantes, chegou a ter mais de 1 milhão, quando veio a ordem, saiam. E Gaza é muito pequeno. E Gaza, quem tenta sair de Gaza, hoje, não tem para onde sair. Não tem para onde ir. Ao norte e ao leste, território de Israel.
Então, só com uma autorização expressa dos postos de vigilância. Ao sul, o Egito. A passagem para a parte asiática do Egito, que é um país majoritariamente africano, mas tem a parte asiática, que é o histórico Sinai. A passagem para o Sinai está fechada. O Egito não quer uma migração em massa para seu território. E a oeste está o mar, também vigiado. Os próprios pescadores, né, que saem ali para buscar sustento, alimento, produto para comercializar, seja o que for, encontram uma área de restrição. Eles não podem avançar muito além da areia, da costa, porque Israel não permite. Então eles ficam ali dentro da faixa de Gaza. Aí vem o Trump e apresenta um plano que é cheio de pormenores, né? É preciso entender o que de fato está nessa proposta de Donald Trump. E, basicamente, o que se encontra ali é que o Hamas entregue as armas e pode haver anistia para integrantes do Hamas que prometam o abandono da luta, a renúncia à luta. Há uma possibilidade de anistia. Israel paralisaria as ações militares e começaria a retirar suas tropas, devagar, dentro de um cronograma bem conservador. O primeiro ponto é que ambas as partes aceitem. Os países árabes estão apoiando, há esse apoio internacional que mencionamos, da União Europeia e de países da União Europeia, como a Itália, como a França. Macron se manifestou, Meloni se manifestou. De país europeu que não mais faz parte da União Europeia, como o Reino Unido, Starmer se manifestou, mas convenhamos, Meloni, Starmer, Van der Leyen, quando eles dirão alguma coisa que contraria o Trump? E o Macron, que tenta dar ares de independência, também não. Mas a China apoiou, a Coreia do Sul, a Índia. Há um amplo apoio internacional e, o mais importante, dos países árabes. Porém, vale notar que antes de conhecerem esse plano, os governantes árabes receberam de Donald Trump a promessa de que Israel não irá anexar a Cisjordânia. E vale ressaltar que o Knesset, o parlamento israelense, já aprovou um projeto que anexa parte considerável da Cisjordânia. E vale notar que há 700 mil colonos israelitas na Cisjordânia. 700 mil. Armados até aos dentes. E que não sairiam porque o governo de Israel fez um pedido. E nem deixariam de resistir a uma remoção à força, uma remoção feita pelo exército de Israel, pelas forças de defesa, assim chamadas. Devolução de todos os reféns israelenses, vivos e mortos, em até 72 horas. Essa é uma exigência justa, até porque os familiares desses reféns é que estão sofrendo, exigem que Netanyahu coloque como prioridade a devolução dos reféns, dos vivos e, claro, os corpos dos mortos. Em compensação, Israel também deve devolver corpos de palestinos que foram mortos, inclusive mortos em prisões israelenses ou em ações das forças de defesa ou da polícia israelense, ou em ataques de grupos armados na Cisjordânia.
Aqui está um ponto que traz embutido um truque de Trump. Israel não ocupará nem anexará Gaza. O que Trump quer é uma espécie de anexação informal com controle internacional. Já falaram até no Tony Blair, ex-premier britânico, como uma espécie de governador geral. Aos olhos de Trump, ele seria uma espécie de vice-rei, como aqui colocava nos países que ele tomava. Inclusive, irmãos de Napoleão se tornaram vice-reis. Dentro do governo israelense, há resistência a esse plano. Resistência personificada em Itamar Ben-Gvir e em Smotrich. Ben-Gvir chegou a escrever, tornou pública a sua visão. Ele disse: Netanyahu não tem o direito de suspender a ação militar. Essa é a posição do Ben-Gvir. Claro, ele e Smotrich podem chegar ao limite e retirarem o apoio de seus partidos à coalizão, ao governo Netanyahu. Netanyahu já está em minoria depois da saída de 2 partidos religiosos, porque ele insistiu em tornar obrigatório o serviço militar, inclusive para ortodoxos e ultra-ortodoxos. E esses partidos religiosos não admitem, porque isso está, inclusive, na origem da refundação de Israel. Esse foi um acordo feito com Davi Ben-Gurion, que os ortodoxos e ultra-ortodoxos não seriam obrigados a prestarem o serviço militar. E agora Netanyahu decidiu mudar isso e perdeu o apoio de 2 partidos religiosos. Um deles com característica nacional-religiosa, que mistura nacionalismo e judaísmo. E sem esses partidos, ele perdeu 18 cadeiras, ficou em minoria. Cada projeto ele tem de negociar com os outros partidos. Se ele perde o apoio de Smotrich e Itamar Ben-Gvir, a situação poderia ficar crítica. Porém, a oposição a Netanyahu acena com acordo. Aceite o plano de Trump e nós sustentaremos você no parlamento. Mesmo que Smotrich e Ben-Gvir cumpram a promessa de retirarem apoio. Por quê? Porque eles enxergam no plano de Trump o alijamento do governo de Israel do controle de Gaza. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os palestinos observam claramente que está sendo tirado das mãos dos palestinos qualquer poder sobre seu território, sobre a faixa de Gaza. Uma administração internacional capitaneada pelo próprio Trump, o fato de o plano afirmar Israel não ocupará nem anexará Gaza. Por que Netanyahu aceitou? Porque Netanyahu sabe que ele não precisa anexar, ele não precisa ocupar. O controle sobre Gaza existe há décadas. Mesmo depois da saída oficial de Israel da faixa de Gaza. O controle é permanente. E aí vem a ideia de Trump de edificar grandes hotéis, de abrir oportunidades de negócios com petroleiras, com grandes empresas de petróleo.
e de tornar Gaza uma região para entretenimento de bilionários e para exploração econômica por empresas petrolíferas e todas elas estrangeiras, inclusive dos Estados Unidos, é claro. Essas empresas poderiam financiar a reconstrução de Gaza. Casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, cidade por cidade. É um gasto de bilhões de dólares, que obviamente os palestinos não têm recursos para isso, e Israel não poderia assumir essa empreitada. É um custo imenso. Então essas empresas pagariam. Mas pagariam por quê? Por amor a Gaza, a sua história, ao seu povo? Não. Porque passariam a controlar economicamente a faixa de Gaza. Trump já não fala aquela cretinice que disse no começo do ano, quando propôs que os palestinos saíssem todos de lá. E ele dizia isso à sua maneira, né? Não, vocês vão para um lugar muito mais bonito, muito melhor, sem saber qual era esse lugar. Ele prometia a utopia, a terra que não há, queria a remoção. Agora não fala mais em remoção e diz que só sairão os que quiserem sair. E se saírem, poderão voltar. Por quê? Porque, como ele enxerga um grande empreendimento econômico, ele vê nos palestinos mão de obra barata, salários baixos, para quem hoje tem tudo ao redor destruído, demolido, só vê escombros. E aí o Trump diz: reconstruiremos, que vocês serão nossos trabalhadores. Suspensão de todas as operações militares e retirada progressiva das forças israelenses, conforme padrões e prazos acordados. Isso também é nada, porque não é nenhuma complicação para o governo de Israel ordenar uma reocupação que ocorre em dias, como vimos. Atravessar ali as fronteiras físicas é nada para as forças de Israel. Não há problema em retirar as tropas se elas podem ser recolocadas no terreno em horas. Congelamento das linhas de combate até a retirada completa. Após a devolução de todos os reféns, Israel libertará 250 prisioneiros com penas de prisão perpétua e, atenção, também devem ser liberados 1.700 palestinos detidos desde outubro de 2023, incluindo mulheres e crianças. Sim, há crianças detidas. Para cada refém israelense falecido devolvido, serão entregues os restos mortais de 15 palestinos. Membros do Hamas que se comprometerem com a paz e entregarem as armas receberão anistia. Os integrantes do Hamas que desejarem deixar Gaza, segundo a proposta, terão passagem segura para outros países. Em relação à população, ninguém será forçado a deixar Gaza, exatamente por isso. Aqueles que Trump queria que saíssem, agora são vistos como mão de obra barata. Envio imediato de ajuda humanitária completa, porque hoje o que há é uma entrega parca de água potável e de alimento, parca, que dá para pouquíssimas pessoas. Reabilitação de infraestrutura básica, água, eletricidade, esgoto, hospitais, padarias. Entrada de equipamentos para remoção de escombros e abertura de vias. Distribuição feita pela ONU, pelo Crescente Vermelho e instituições neutras, porque hoje a distribuição do que é parco é feita
por uma associação escolhida por Israel e pelos Estados Unidos. E a abertura da passagem de Rafah, conforme acordo anterior. Gaza, então, seria administrada por um comitê palestino tecnocrático e apolítico. Isso é uma miragem, né? Querer que seja um comitê apolítico. Supervisão por um órgão internacional chamado Conselho da Paz, presidido por Trump. Participação de especialistas. E aí é que entra Tony Blair, que não é especialista, mas pode ser uma espécie de governador geral. E não foi divulgado se Israel fará parte do conselho presidido por Trump. E aí vem a questão da desmilitarização, não há menção a um Estado palestino, mas fala-se no estabelecimento de processo baseado em tolerância e convivência política. E o plano econômico de reconstrução, que estimularia a permanência da população com oportunidade de trabalho, criação de zona econômica especial com tarifas preferenciais para atrair o capital estrangeiro, um plano de revitalização e uma governança chamada de moderna e eficiente, voltada para atrair investimentos. É um plano que tenta viabilizar aquele delírio que o Trump anunciou no início do ano. Agora não, apresentado como um plano sério, com caminhos, como atrair investimento, etc. Mas, basicamente, esse é o problema central. Não toca nas causas que são conhecidas há mais de 70 anos. Quase 80 anos, há 77 anos. E o importante seria tentar pavimentar o caminho para um Estado único, um Estado binacional, um Estado de israelitas e palestinos, um Estado israelense que seja, mas de israelitas e palestinos, binacional. Israel não tem de ser arrancado de lá, mas os palestinos também não. 2 estados, cada vez mais é uma ficção. Um Estado com plenos direitos para todos os cidadãos é a única saída realista, porém, é a mais rejeitada. Jornalista, Peter, aqui.